Pais queridos, boa noite. Estamos iniciando mais um culto na nossa Paróquia das Missões nesse período de pandemia e é uma alegria estar com vocês nesse tempo para juntos refletirmos a palavra do Senhor. Desde já sejam todos bem-vindos. Tivemos um tempo de louvor maravilhoso agora no nosso Ministério de Louvor, graças a Deus, que dá para a gente matar um pouquinho da saudade, não é? Do tempo em que nós frequentávamos o templo, e cremos que logo, muito em breve, iremos retornar ao normal. Amém? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas e que seja edificante, encorajador para cada um o que o Senhor tem para falar aos nossos corações através da sua palavra. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar esse tempo aqui na tua presença, de reflexão na tua palavra, e te pedir que o teu Espírito Santo venha falar conosco, ministrar as nossas vidas, nos encorajar, nos fortalecer, nos abençoar, Senhor, nesse tempo de pandemia em que estamos vivendo aí circunstâncias adversas em consequência desse vírus. Que o Senhor esteja, Pai, com a tua boa mão sobre nós, nos livrando de todo mal, livrando a nossa família, nos protegendo e nos dando vitória nas dificuldades que enfrentamos. Em nome de Jesus, abençoe cada um, abençoe a nossa comunidade, que o Senhor esteja verdadeiramente falando a cada coração através desse sermão, dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sejam todos bem-vindos e espero que a palavra do Senhor e o Espírito Santo possa tocar a sua vida nessa noite. Amém. Eu gostaria de fazer a leitura aqui hoje. Nós vamos ler o Salmo. Vou ver aqui no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 121. Salmo 121. Um salmo para a nossa reflexão. E em seguida vamos ler a palavra de hoje. Amém? Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Graças a Deus. Assim seja. Peço a você que abra a sua Bíblia também no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 21. Efésios, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 15 ao 21. Amém? Todos encontraram? Efésios 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão,
não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos e irmãs, nós teremos no próximo domingo o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, exatamente 50 dias após a Páscoa. Vai ser no dia 31 de maio, domingo de Pentecostes. E como hoje é um domingo anterior ao dia de Pentecostes, eu gostaria de refletir com vocês sobre como ser um crente cheio do Espírito Santo. Essa palavra do apóstolo Paulo aos Efésios, desse versículo 15 ao 21, o versículo chave desse texto é justamente o versículo 18, quando ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E Paulo, nessa sessão prática da carta aos Efésios, ele fala sobre a unidade, sobre a pureza da igreja. Ele depois vai falar sobre relacionamentos, novos relacionamentos. E ele fala sobre relacionamentos de forma prática, tanto em relação à família, quanto em relação ao trabalho. E lá no final, no capítulo 6, ele vai falar sobre o inimigo que nós enfrentamos, sobre a batalha espiritual. E essas duas responsabilidades, o lar e o trabalho, de um lado, e o combate espiritual que temos do outro lado, são bem diferentes entre si. Marido, esposa, pais e filhos, senhores e servos, são os seres humanos visíveis, tangíveis, ao passo que o diabo e as suas hostes, dispostos a trabalhar contra nós, são seres demoníacos, invisíveis e intangíveis. E a nossa fé, ela deve estar à altura dessas duas dimensões. E Paulo introduz essas duas dimensões com um imperativo. Ele fala aqui: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. A importância de sermos cheios do Espírito Santo, para que possamos viver a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Seria impossível exagerar a importância que o Espírito Santo exerce na nossa vida. O Espírito Santo é essencial à vida de todo cristão. Todos que já entregaram a vida a Jesus receberam o Espírito Santo. Tem o Espírito Santo na sua vida. Só vai entrar no céu quem tem o Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que ele é o selo, não é? Que as pessoas lá no céu nós seremos reconhecidos como cidadãos do reino de Deus por causa do Espírito Santo. Ele é o selo que nos marca.
Nós somos selados pelo Espírito Santo. É isso que ele fala em Efésios 1, versículo 13 e 14. Também no capítulo 4, versículo 30, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Não devemos entristecer o Espírito Santo. Isso quer dizer, não devemos viver de uma forma contrária à vontade de Deus, porque isso é o que entristece o Espírito Santo. E no versículo 18 do capítulo 5, o apóstolo Paulo aí nesse momento, ele nos ordena, ele nos dá um mandamento, uma ordem santa do Senhor, dizendo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, e isso é o que vai fazer a diferença nas nossas relações familiares, nas nossas relações profissionais e também na batalha espiritual que travamos contra o diabo e suas hostes. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, é Ele quem gera em nós o arrependimento, a consciência de que estamos errados e precisamos mudar e nos voltarmos para Deus, abrindo mão da nossa razão, da nossa experiência, da nossa vontade. É Ele quem opera em nós o novo nascimento, a conversão. O milagre da conversão é obra do Espírito Santo. É Ele quem nos faz render-se ao Senhor e nos entregarmos por completo nas mãos do Senhor. É Ele quem ilumina os nossos corações para entendermos as Escrituras Sagradas. É Ele quem nos consola enquanto passamos por momentos difíceis, enquanto estamos tristes, desanimados. O próprio Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Ele é o nosso Consolador, Ele é quem nos consola. Ele é aquele que nos abraça nos momentos difíceis. A Bíblia diz que em Romanos 8, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossas fraquezas. Quando estamos fracos, é Ele quem nos ajuda, que nos assiste em nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. É Ele quem nos batiza no corpo de Cristo. É Ele quem distribui dons e talentos para que possamos ser frutíferos no reino de Deus, para que possamos glorificar a Deus através da nossa vida. É Ele quem habita em nós. E o apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, e Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em lugares, em construções. Deus habita em pessoas. Como nós louvamos há pouco com o nosso ministério de louvor, nós somos a casa de Deus. Deus mora em nós, através do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que é Ele quem nos testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E, todavia, é possível ser nascido do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, habitado pelo Espírito Santo, selado pelo Espírito Santo, salvo pelo Espírito Santo, e estar ainda sem a plenitude do Espírito Santo, e não viver cheio do Espírito Santo. Nós que já temos o Espírito, que recebemos dons do Espírito Santo, devemos buscar ser cheios do Espírito Santo. Isso é de extrema importância para a nossa vida, irmãos. De extrema importância para os nossos relacionamentos, para a saúde dos nossos relacionamentos familiares,
marido, esposa, pais e filhos, nossos relacionamentos profissionais, de amizade, e também para estarmos atentos e preparados para vencermos as batalhas espirituais que irão com certeza aparecer no decorrer da nossa caminhada. E aqui nesse texto de Efésios 5, capítulo 5, versículos 15 a 21, o apóstolo Paulo fala aqui de várias coisas que têm relação direta com ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, ele dá duas ordens, uma negativa e a outra positiva. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então ele está dizendo, embriagar com vinho não, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito Santo. Há uma semelhança superficial entre essas duas condições humanas. A única semelhança que tem é que quando somos cheios do Espírito Santo, ficamos com uma sensação, vamos dizer assim, meio que de anestesia diante das circunstâncias difíceis, e essa sensação também a embriaguez dá. Mas, por outro lado, tem várias diferenças. Uma pessoa que está embriagada, sob influência do álcool, é bem diferente de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, sob a influência do poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições, há mudança de comportamento. A personalidade da pessoa geralmente muda quando ela está bêbada, ela se desinibe, ela fala coisas que não deveria falar e que depois ela irá se envergonhar. Ela não se importa com o que os outros vão pensar dela. Ela age de forma a causar constrangimento à sua família e faz coisas também que não deveria fazer e que depois irá se arrepender. E o crente cheio do Espírito Santo não. Fala pelo Espírito Santo e age pelo Espírito Santo segundo a vontade de Deus. Porque o crente cheio do Espírito Santo, ele se entrega ao controle do Espírito Santo e a sua vida fica livre e desinibida, mas tudo dentro da vontade de Deus. E na embriaguez, o ser humano perde o controle de si mesmo, perde o controle dos seus atos e faz besteira. No enchimento do Espírito Santo, nós não perdemos o controle, pelo contrário, nós ganhamos mais controle, porque o controle do Espírito Santo atua sobre a nossa vida, que é o que o apóstolo Paulo diz no livro dos Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 5, sobre o fruto do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo tem domínio próprio, tem paciência, tem amor, tem alegria, tem bondade, tem longanimidade. Amém? O Dr. Martyn Lloyd-Jones, teólogo, pastor e também médico, ele disse: o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, é um estimulante, é um depressivo.
O álcool está sempre classificado na área farmacológica como um depressivo, um estimulante das emoções. O álcool é um ladrão do cérebro. A embriaguez, ela atua deprimindo o cérebro e tira o homem do autocontrole, da sabedoria, do entendimento, do juízo, do equilíbrio, do poder de tomar decisões sensatas. Ou seja, a embriaguez impede o ser humano de agir de forma coerente. O Espírito Santo é exatamente o oposto. O Espírito Santo, ele é justamente um antidepressivo. Quando o Espírito Santo atua em nossas vidas, ele nos ajuda a enfrentar as circunstâncias difíceis, a tristeza, o desânimo. Ele nos encoraja, nos anima, nos enche de fé, ele estimula a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, nos ajuda a reagir diante das circunstâncias difíceis. E ele nos dá sensatez, ele nos dá sabedoria, ele nos dá entendimento, ele nos dá juízo, equilíbrio. Amém? O resultado é o oposto. Enquanto a embriaguez, ela provoca a dissolução, o Espírito Santo ele provoca construção, né? Unidade. As pessoas bêbadas, elas se entregam às ações desenfreadas, dissolutas, descontroladas. Elas perdem o pudor, perdem a vergonha. Elas envergonham seus familiares. E a bebida, via de regra, ela tem trazido mais tristezas do que alegrias, mais desgraças. Em muitos lares, em muitas famílias, lágrimas, pobreza, separação e verdadeiramente a destruição de muitas famílias. E muitos buscam a fuga na bebida. Nesse tempo de pandemia, isso tem ocorrido muito. Toda vez que eu vou no supermercado, eu vejo que a maioria das pessoas está levando bebida para casa, porque parece que a bebida nesse momento é como uma fuga. Eu vou esquecer do que está se passando, do que está acontecendo comigo e acaba se embriagando nesse período. É uma tentativa de fuga para os problemas no fundo de uma garrafa. E na verdade eles não conseguem fugir dos problemas, não. É só um substituto barato, falso, maldito e artificial da verdadeira alegria que nós só podemos encontrar em Deus, da verdadeira satisfação da alma que só Deus pode nos dar, da verdadeira paz que só Deus pode trazer ao nosso coração. A embriaguez, ela leva à ruína. E ser cheio do Espírito Santo é justamente o contrário, é totalmente diferente. Ao invés de nos embrutecermos, o Espírito Santo nos enobrece, nos eleva. Pessoas que são cheias do Espírito Santo são pessoas que são cheias, que têm honra, são pessoas honradas por seus familiares, por seus colegas de trabalho. O Espírito Santo nos torna mais sensíveis aos outros, à dor do próximo. O Espírito Santo nos torna mais parecidos com Jesus, mais humanos. E o apóstolo Paulo lista alguns benefícios aqui de ser cheio do Espírito Santo. No versículo 15, ele fala sobre a prudência e a loucura. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas sim como sábios. O Espírito Santo, ele nos faz prudentes.
E nós devemos ser prudentes. A Bíblia diz lá em Provérbios que o tolo vê o mal e vai para perto, e o prudente vê o mal e se esconde e passa longe. A prudência, ela nos livra de cairmos em ciladas do diabo, em situações difíceis. E nós devemos ser prudentes na nossa caminhada, para justamente evitar problemas, situações desagradáveis. Ele disse que nós devemos prudentemente comandar, quer dizer, sejam prudentes. O próprio Jesus disse que nós deveríamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Quer dizer, atentos e buscando se afastar daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que pode nos prejudicar ou que pode nos tentar a agir de forma contrária à vontade do Senhor. Amém? Vede prudentemente como andais, não como necios, não como loucos, e sim como sábios, buscando sabedoria. E essa sabedoria só Deus pode nos dar, é a sabedoria que vem de Deus. E ele diz aqui no versículo 16 que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós aproveitamos melhor o tempo. Não gastamos nosso tempo com aquilo que é secundário, com aquilo que não é o essencial, com aquilo que não é prioridade. Ele diz que nós devemos remir o tempo, quer dizer, nós devemos aproveitar bem o tempo que temos, porque o tempo que passa não volta. E como crentes cheios do Espírito Santo, devemos buscar aproveitar a nossa vida da melhor forma possível, para que quando chegar o dia da nossa partida, que o Senhor nos chamar, não possamos olhar para trás e ficar lamentando do que não fez, do que não disse, do que não realizou, que deveria ter realizado. Nós devemos remir o tempo. Ser cheio do Espírito Santo é estar atento sobre o que estamos fazendo da nossa vida, como estamos caminhando e para onde estamos caminhando e onde iremos chegar. Amém? E ele diz aqui no versículo 16, porque os dias são maus. Por isso nós devemos aproveitar o tempo de vida que temos da melhor forma possível. Ele disse: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Um crente cheio do Espírito Santo está sempre buscando compreender qual é a vontade do Senhor, qual é a vontade de Deus, o que é que Deus deseja para mim e para a sua vida. Será que a vontade de Deus é igual à nossa? Se for, amém, vamos em frente. Mas em muitas vezes não é igual à nossa, é diferente. E aí nós devemos renunciar à nossa própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Como o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É o primeiro passo, é o negue-se a si mesmo. Negar a própria vontade para abraçar a vontade de Deus. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que a gente fica buscando as demais coisas. Nós vamos atrás das demais coisas e achando que depois que a gente conseguir isso é que a gente vai buscar o reino de Deus. Só que Jesus disse que é o contrário, que nós devemos buscar o reino de Deus, e o governo de Deus o reino de Deus é o governo de Deus, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nós devemos buscar a vontade dele para a nossa vida em primeiro lugar, para que ele possa cumprir a vontade dele em nós
e tudo mais que precisamos nos seja acrescentado. Amém? E o que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Efésios 5, versículo 15 a 21, ele fala mais sobre comunhão. E um crente cheio do Espírito Santo não vive resmungando, não vive murmurando, não vive reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de ressentimento, mas sua comunicação reflete o Espírito Santo na vida das pessoas. Por isso que ele diz aqui, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor de todo o coração, com hinos e cânticos espirituais, falando entre vós, quer dizer, é uma comunicação abençoada, que abençoa, que gera comunhão, que gera vida. O enchimento do Espírito Santo é o remédio de Deus para toda sorte de divisão dentro da igreja. Só há divisão dentro das igrejas porque falta enchimento com o Espírito Santo. As pessoas deixam o Espírito Santo do lado e se enchem de si. Quanto mais se enche de si, menos o Espírito Santo atua. A falta de comunhão na igreja é a carnalidade, a infantilidade espiritual. E o contexto aqui é a comunhão através da adoração. No culto, um crente cheio do Espírito Santo é aquele que edifica o seu irmão, que é bênção na vida do seu irmão. Como diz o Salmo 95, verso 1, vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. É um convite recíproco ao louvor. É prazeroso, é gostoso, é salutar estar perto de um crente cheio do Espírito Santo. Todo mundo quer ser amigo dessa pessoa, porque a convivência é uma convivência abençoada, edificante. Ser cheio do Espírito Santo significa comunhão, gera comunhão, uma comunhão abençoada, amém? Ser cheio do Espírito Santo também, um crente cheio do Espírito Santo é um crente que busca viver uma vida de adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. E aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é uma adoração fria, formal, apagada, morta, sem entusiasmo, sem vida. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, usa a sua mente, sua emoção, sua vontade. Nessa adoração, adora de corpo e alma, com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É um culto vivo, espiritual, não é um culto carnal e morto, não é um barulho, não é emocionalismo, não é uma experiência simplesmente, mas é um culto ali em espírito e em verdade, um culto cristocêntrico, alegre, reverente, vivo. E lá no Evangelho de João, capítulo 4, o Senhor Jesus, ele diz
que a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus está procurando sobre a terra. Os olhos do Senhor estão passeando sobre a terra à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Jesus disse que a hora vem e já chegou, é agora. Deus quer achar em nós, em mim e em você, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Um crente cheio do Espírito Santo é um crente que busca viver uma vida de adoração ao Senhor. E quanto mais adoramos ao Senhor, mais cheios do Espírito Santo ficamos. Porque a adoração, tudo isso que eu estou falando aqui, a comunhão, a adoração e outras coisas que eu vou comentar aqui, justamente vai alimentando esse enchimento. Amém? É a consequência do enchimento, mas também é a causa. Faz parte do ciclo. Um crente cheio do Espírito Santo também pratica a gratidão. E o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Seja grato a Deus por tudo. Até pelas coisas que você não gosta. Até pelas coisas que lhe incomodam. Seja grato a Deus. Agradeça. E é isso que ele diz aqui no versículo 20 também. Efésios 5, 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Senhor Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não está cheio de queixas, de reclamação, de murmuração, como se nada prestasse na vida, como se não tivesse nada para agradecer, só o que reclamar. Nós devemos buscar sempre ter um coração grato. Até porque em Romanos capítulo 8, nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nos momentos mais difíceis, nos momentos de sofrimento, nós devemos aprender a confiar em Deus e lhe dar graças pela sua amorosa providência que Ele tem nos dado. Se você tem enfrentado dificuldades na vida, tenha certeza de que muito mais gente nesse mundo tem enfrentado dificuldades muito maiores. E nós devemos olhar para tudo o que nos cerca, que é sinal da bênção de Deus sobre nossa vida. É porque o ser humano ele tem uma tendência natural, por conta da carne, por conta da natureza pecaminosa, a olhar só para o que faltou e não para o que sobrou. A olhar para o que foi os dias de enfermidade e não olha para os dias de saúde. Para os dias de tristeza, mas não percebe os dias de alegria.
para as situações difíceis, mas não percebe o quanto Deus tem nos livrado de situações mais difíceis ainda, e o quanto Deus tem nos ajudado a superar as dificuldades que enfrentamos. Nós devemos louvar a Deus e agradecer a Ele, buscar ter um coração grato, porque Deus é nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Amém? Um crente cheio do Espírito Santo é também uma pessoa que se submete. Ele diz aqui, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Um crente cheio do Espírito Santo não pode ser uma pessoa altiva, arrogante, soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo. São mansos e humildes de coração. Em Cristo nós devemos ser submissos uns aos outros. E esse versículo 21 é um versículo de transição. E ele forma uma ponte entre as duas seções desse capítulo. E não devemos pensar que a submissão que Paulo recomenda às esposas, às crianças e aos servos, seja outra palavra para a inferioridade. Não é inferioridade. Submissão não significa inferioridade. Significa igualdade de valor. Mas não é igualdade de papel. O papel é diferente. E duas perguntas devem ser feitas quando falamos de submissão. Primeira pergunta, de onde vem a autoridade? E segunda pergunta, como essa autoridade deve ser exercida? Toda autoridade vem de Deus. E a palavra autoridade não significa que a pessoa é como um ditador e vai exercer um autoritarismo. É diferente. Autoridade não tem nada a ver com autoritarismo. Autoridade é só estar autorizado. As pessoas que têm cargo de chefia no seu ambiente de trabalho, elas estão autorizadas por alguém superior a elas a exercer aquela atividade. E toda autoridade vem de Deus. Por trás do marido, do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Senhor Jesus, que lhes deu a autoridade que eles têm para exercer o papel que Deus entregou nas mãos deles. Portanto, se querem se submeter a Cristo, se submetam a eles. Mas a autoridade dos maridos, dos pais, dos patrões e dos pastores, toda autoridade não é ilimitada. Esposas, filhos, empregados e irmãos da igreja não devem prestar obediência incondicional. A autoridade ela só é legítima quando ela é exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com a palavra de Deus. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus, que é a maior autoridade sobre a nossa vida. A desobediência à autoridade humana, se a desobediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, naquele ponto a desobediência civil, quer dizer, se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, naquele ponto a desobediência civil
fica como um dever de todo cristão. Nós não devemos obedecer a nenhuma autoridade se, para prestar essa obediência, iremos ser desobedientes a Deus. E a autoridade, ela deve ser exercida de forma altruísta, não de forma egoísta, sempre em prol dos outros, para beneficiar os outros. Quando Paulo descreve os deveres do marido, dos pais, dos senhores, em nenhum desses casos é a autoridade que os manda exercer. Pelo contrário, explícita ou implicitamente, ele adverte contra o uso impróprio da autoridade e proíbe-os de explorar a sua posição de autoridade e os conclama, ao invés disso, a lembrar das suas responsabilidades, dos direitos do outro. Assim sendo, os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Os pais não devem provocar a ira dos seus filhos. Os patrões devem tratar os seus servos com justiça. Jesus foi o supremo exemplo de como deve ser exercida a autoridade. E ele exerceu a sua autoridade como servo, servindo, ensinando pelo exemplo. Um marido cheio do Espírito Santo, ele ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo, ela se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam seus filhos na admoestação do Senhor, não provocando neles a ira, sendo pacientes. Filhos cheios do Espírito Santo obedecem seus pais. Patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho e zelo para agradar seus patrões. Um crente cheio do Espírito Santo aprende a praticar a submissão à autoridade. Amém? E por fim, irmãos, já estamos finalizando. Quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 18, que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, esse enchei-vos do Espírito Santo não é uma proposta alternativa, uma opção, mas é um mandamento. Ser cheio do Espírito Santo não é opcional, é obrigatório. É Deus está justamente, Deus está desejando que tenhamos essa vida. Não ser cheio do Espírito Santo é que é pecado. Quanto mais cheios do Espírito Santo estivermos, mais a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida. Outra coisa, ele está aqui na forma plural, enchei-vos do Espírito. Isso é essa ordem endereçada a toda a comunidade cristã. Ninguém entre vós, ninguém entre nós, na nossa comunidade deve ficar bêbado, deve ficar embriagado, mas todos nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não é um privilégio de um, de outro, é um chamado a toda a comunidade, para todo o povo de Deus. E na Bíblia fala a promessa de derramamento do Espírito Santo, que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Não importa se é doutor, analfabeto, se é preto ou branco, se é idoso, ou se é jovem, se é criança, se é homem, se é mulher, se é rico, se é pobre. Não importa.
Não há acepção de pessoas. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. É o que diz lá em Joel, no livro do profeta Joel. Ser cheio do Espírito Santo também, nós devemos compreender que ninguém pode encher-se a si mesmo do Espírito Santo. Nenhum homem pode soprar sobre o outro para que ele receba o Espírito Santo. O sentido aqui não é o quanto mais nós temos do Espírito, como se o Espírito fosse um líquido, um vasilhame, mas o quanto o Espírito tem de nós. Não é o quanto temos do Espírito, mas o quanto o Espírito tem de nós, o quanto somos entregues a Ele, o quanto Ele nos controla, o quanto Ele nos dirige, o quanto Ele nos domina. Ser cheio do Espírito Santo significa não que o Espírito Santo é uma quantidade maior que vai nos encher, mas o quanto nos rendemos a Ele, o quanto nos entregamos a Ele, quanto de controle da nossa vida o Espírito Santo tem. Ser cheio do Espírito Santo é não entristecer o Espírito Santo, não apagar o Espírito Santo, mas se submeter à autoridade, à influência e o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Uma outra coisa é que essa palavra enchei-vos do Espírito Santo, no texto original, ela sugere uma ação contínua, não é um momento isolado, não é ser cheio do Espírito Santo agora e pronto, está resolvido, não, é uma ação contínua. Nós devemos continuar cheios do Espírito Santo, nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo diariamente, o tempo todo. Porque se você for cheio do Espírito Santo hoje, amanhã você vai precisar se encher de novo. O enchimento do Espírito Santo de hoje não vale para amanhã. Não é uma experiência de uma única vez, que nunca podemos perder, mas é um privilégio que deve ser continuamente renovado em nossas vidas, pela submissão à vontade de Deus. Nós somos selados uma só vez, e esse selo nos garante a salvação, mas precisamos renovar todo dia o enchimento. Precisamos ser cheios do Espírito Santo diariamente. Essa é uma necessidade de todo ser humano, especialmente de todo cristão. E agora eu queria fazer algumas perguntas para você, e faço também essas perguntas para mim. Você é um crente cheio do Espírito Santo? O quanto o Espírito Santo tem de você? Quanto da sua vida você entregou ao Espírito Santo? Quanto de controle o Espírito Santo exerce sobre você? Você tem os sinais da plenitude do Espírito Santo na sua vida? Você tem buscado andar de forma prudente, com sabedoria, aproveitando bem o tempo que Deus nos dá? Você tem buscado abençoar vidas através da sua vida? A comunhão, de forma a edificar, a fortalecer, a abençoar as pessoas que lhe cercam? Você tem buscado exercitar a gratidão? Sobre tudo na sua vida?
Você tem buscado exercitar a adoração, a submissão às autoridades? Como estão os seus relacionamentos dentro da sua casa, com a sua família, no seu ambiente de trabalho? Nos dias de hoje, a gente vê muito ajuntamento, mas pouca comunhão. Agora não está tendo nem ajuntamento mais por conta da pandemia, né? Mas antes da pandemia, a igreja muitas vezes se reúne, mas ali verdadeiras amizades, pessoas que são verdadeiramente instrumentos de Deus na vida da outra, que abençoam, que edificam, é pouco. Há orações, mas pouca concordância. Há muita coreografia e pouco quebrantamento. Há muito movimento e pouca adoração. Há muita agitação e pouco louvor. E Deus está justamente nos convidando nessa noite, nesse domingo que antecede o domingo de Pentecostes, a sermos cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que nós precisamos. Se formos cheios do Espírito Santo, nós iremos enfrentar qualquer tempestade, qualquer deserto, qualquer que seja o obstáculo, a dificuldade, e vamos superar, vamos vencer. A força do Senhor. Os nossos relacionamentos serão melhores, serão saudáveis, serão edificantes. A nossa vida como um todo vai ser muito abençoada se buscarmos a cada dia sermos cheios do Espírito Santo. Que o Senhor nos dê essa graça de sermos cheios com o Espírito Santo. E aí eu creio que a nossa vida vai verdadeiramente glorificar Ele. E quando a gente partir desse mundo para a glória eterna, a gente vai fazer falta a muita gente. Muita gente vai sentir falta. Porque uma vida cheia do Espírito Santo não passa despercebida. Cativa. É contagiante. Porque o mundo precisa de pessoas cheias com o Espírito Santo. Essa é uma necessidade que temos. Que o Senhor nos dê essa graça, nos fortaleça, nos abençoe, nos ajude a enfrentar esses tempos difíceis a cada dia, e possamos ser cheios com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo tome o controle da nossa vida. Que haja cada vez mais dele e menos de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra, por essa revelação do Senhor através do apóstolo Paulo aos Efésios, de que não devemos nos embriagar, que não é a tua vontade que ninguém fique bêbado, mas que é a tua vontade que sejamos cheios com o teu Espírito Santo. E quando somos cheios com o teu Espírito Santo, nós temos comunhão, as nossas relações são boas, são agradáveis, são saudáveis, são edificantes. As pessoas, elas se alegram
em estar perto de nós, em ter contato, porque a nossa vida abençoa a vida delas. Quem está cheio com o Espírito Santo age de forma prudente, age de forma sábia. Quem está cheio com o Espírito Santo não gasta o tempo da sua vida com aquilo que é secundário, mas com aquilo que é prioridade, porque o tempo que passa não volta. Quem está cheio com o Espírito Santo está sempre buscando compreender qual é a vontade do Senhor. Quem está cheio com o Espírito Santo tem uma vida de adoração, adora ao Senhor em espírito e em verdade. Quem está cheio com o Espírito Santo busca ter um coração grato e não fica murmurando e reclamando e olhando só o negativo, o que não deu certo, o que não prestou, o que faltou, mas agradece ao Senhor pelas bênçãos, pela graça, pelo que sobrou. Quem está cheio com o Espírito Santo busca uma vida de submissão às autoridades constituídas, se submete para que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Que o Senhor nos dê essa graça, Senhor, nos fortaleça, que possamos nos render ao Senhor cada dia mais, porque nós precisamos ser cheios com o Espírito Santo. As igrejas precisam de pessoas cheias com o Espírito Santo. Essa cidade, a nossa sociedade precisa de pessoas cheias com o Espírito Santo. E assim, tudo na nossa vida será muito melhor. E o Senhor com certeza irá nos fortalecer e nos ajudar a enfrentar e vencer os obstáculos da vida. Nos enche com Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Nesse tempo de pandemia, como todos sabem, o nosso templo está sendo utilizado nesse momento só para a live do louvor e esperamos que muito em breve possamos estar reunidos juntos como irmãos para cultuarmos ao Senhor juntos no templo. E a nossa comunidade continua tendo compromissos a cumprir, financeiros. Eu gostaria de convidar você a exercitar a generosidade, o compromisso cristão como membros dessa comunidade, para que sejam supridas todas as despesas. A Bíblia orienta que possamos viver com 90% daquilo que recebemos e 10% seja entregue na obra do Senhor, para que ela seja suprida. E isso deve ser feito com alegria, com gratidão, como um privilégio. O apóstolo Paulo disse: não por tristeza, nem por necessidade, nem por obrigação. Dessa forma Deus não aceita. É como se não adiantasse de nada. Mas Deus ama quem dá com alegria, com gratidão. É um senso de responsabilidade, de compromisso, de que somos parte de uma comunidade, e essa comunidade é sustentada através da generosidade dos irmãos. E que você possa participar disso. Não importa o valor, pode ser qualquer valor, contanto que seja de coração. Que você possa dizer: essa comunidade, que é a minha comunidade, a Paróquia das Missões, vai continuar sendo sustentada pelo Senhor, e quando a gente voltar dessa pandemia, a paróquia vai estar com todas as contas em dia. E eu conto com vocês para isso. Amém? O número da conta da paróquia está disponibilizado nos vídeos do YouTube, na página do Facebook, do Instagram, também no grupo do WhatsApp da paróquia. E quem não tiver pode me solicitar que eu envio. E nós estamos também
retornando com a campanha das cestas básicas, né? Já conseguimos o valor de 6 cestas básicas. Nós gostaríamos de conseguir pelo menos 70 cestas básicas. Então temos aí menos que 10%. Cada cesta está custando agora R$ 65. Aumentou um pouquinho. É uma cesta básica com alimentos, com material de limpeza e com uma bandeja com 30 ovos. Tudo isso R$ 65 para pessoas que estão enfrentando dificuldades maiores nesse momento. E que você possa também participar dessa campanha, né? Tanto a manutenção das despesas da nossa comunidade, como a solidariedade àqueles mais carentes nesse momento, com a campanha das cestas básicas. 50 cestas nós queremos destinar para as famílias do projeto Nova Geração, e 20 vamos destinar para outras necessidades, pessoas conhecidas, vizinhos, amigos, dos irmãos da nossa paróquia que estão precisando. Amém? Participe conosco dessa campanha. Eu creio que vai ser uma bênção praticarmos a solidariedade nesse tempo. Especialmente nesse tempo, devemos ser mais solidários com aqueles que estão enfrentando necessidades. E o Berg lembrou muito bem aí, amanhã nós teremos Homens com Propósito. As Mulheres com Propósito foi ontem, eu já soube que foi uma bênção. O Senhor esteve presente, abençoando grandemente as Mulheres com Propósito. E amanhã vai ter novamente os Homens com Propósito, está sendo toda segunda e quinta-feira. E na quinta-feira teremos a participação do pastor Valença nos Homens com Propósito, né? Uma reunião online, né? Também, se você desejar participar, deixa aí um comentário e nós iremos entrar em contato para incluir você nessa reunião. Amém? Deus abençoe grandemente cada um. Recebam o meu abraço carinhoso, caloroso, né? A Carminha está dizendo que Mulheres com Propósito vai ser todo sábado agora, reunião online, às 16h30, enquanto estiver nessa pandemia, né? Vai ser todo sábado às 16h30, amém? E amanhã é o Berg, né, que vai trazer uma reflexão aí, amém, Berg? Que alegria, meu irmão, e Deus lhe use grandemente, viu? Abraço em todos. Boa noite, Deus abençoe e tenham uma excelente semana na presença do Senhor, buscando cada dia, constantemente ser cheio do Espírito Santo para a glória de Deus. Amém.